Tenho aqui, até estava me lembrando que tinha recebido um e-mail de uma moça que havia me falado de uma situação muito interessante que tem tudo a ver com aquilo que a gente falava, de nós termos pessoas que nos ajudam a criar ou zelar pelo contexto da nossa salvação, né? Ela não quer ser identificada porque expõe um relacionamento que ela tem. Ela fala: Padre Fábio, estou sofrendo muito nos últimos tempos. Tenho uma amiga a quem tenho ajudado muito, tenho consciência de como já fui importante na vida dela, mas de uns tempos para cá, tenho sentido que ela está me fazendo muito mal. Tenho uma sensação, padre, de que ela me esgota diariamente. Ela não me permite ser livre e sempre me cobra, nunca está satisfeita com aquilo que lhe ofereço. Já tive a oportunidade de lhe escutar falar dos relacionamentos que fazem mal. Ainda não tive a oportunidade de ler o livro em que o senhor trata essa questão do relacionamento. E gostaria que o senhor me ajudasse a pensar: como é que eu posso ser presente na vida dela, uma vez que reconheço que ela precisa de mim e, ao mesmo tempo, manter a distância necessária para que as suas influências não sejam tão negativas sobre mim? Espero que o senhor me responda, pois assisto sempre o seu programa todas as quartas-feiras. Muito obrigado. Obrigado você, minha filha. Eu não vou dizer o seu nome e eu acho que até quando a gente não diz o nome da pessoa, muitas pessoas que estão assistindo podem colocar o nome, né? Porque é uma situação tão comum, né? Quem aqui não tem um problema de relacionamento de amizade? Quando você identifica que você está esgotado ou que está faltando fôlego, né? Primeiro que a gente precisa ter uma consciência, a gente precisa desmistificar essa coisa de que porque somos amigos, porque estamos vinculados por um sentimento fraterno, que a gente não tem o direito de tomar uma certa distância às vezes. Às vezes é natural, é saudável para nós esse respiro. Não é que a gente vai abandonar o outro, mas a gente vai estabelecer os limites. E eu vou pegar aqui um trecho do livro Quem Me Roubou de Mim, que é justamente quando eu trato essa questão da perda da pertença, que é uma coisa muito perigosa, quando eu reflito aqui o contexto das amizades, que está na página 79. Você que tem um livro, se depois quiser pegar para acompanhar, né, ou até refletir um pouco além do que a gente vai refletir aqui. Eu começo esse capítulo com um versículo bíblico, que é João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. É verdade. O amor fraterno é uma expressão muito bonita dessa solidariedade humana que o amor só proporciona. Só o amor proporciona essa solidariedade mais profunda. E Jesus chegou a dizer isso, que não pode ter um amor maior do que aquele que lhe move dar a vida por alguém. É claro que nós não estamos falando aqui somente como Maximiano Kolbe, né, fez por uma pessoa, né, de dar a vida física, de morrer por alguém, de verdade. Ele foi um mártir para poder salvar a vida de um outro homem, que ele nem conhecia, né? Foi só o amor pela humanidade, o amor por aquela pessoa, o amor cristão que ele tinha. Como muitas vezes nós vemos uma mãe pulando na frente de um leão para salvar o filho, ou quando nós vemos uma mãe sendo capaz de dar a vida para que o filho continue vivo. São situações extremas em que essa doação também é possível. Mas nós estamos falando de uma outra doação também. Não é só de dar a vida no sentido de morrer pelo outro, mas é no sentido de abrir mão dos nossos egoísmos, das nossas pretensões, para a gente poder conviver bem com o outro, por causa do amor que a gente sente. Mas isso é sempre um perigo, e aqui eu reflito sobre isso. Este versículo bíblico expressa o ponto alto de um amor maduro. Dar a vida pelo outro só é possível aos que já estão no pleno conhecimento de sua verdade. Por que eu escrevi isso? Porque no início do livro a gente diz que só pode se dar ao outro aquele que se tem.
Pode parecer uma frase de efeito, mas não é. É uma realidade. Se eu não sou proprietário de tudo aquilo que na vida eu represento, né? Se eu não tomei posse de tudo aquilo que Deus me deu, como é que eu vou oferecer isso ao outro? Então, o primeiro passo da construção humana é quando eu recruto as minhas possibilidades e limites, e aí nós estamos dentro do conceito de pessoa cristão, que não é o conceito grego. Para os gregos, pessoa é a máscara que o outro usa. Então, se ele está com uma máscara alegre, a pessoa é a comédia, né? As máscaras do teatro grego estão intimamente ligadas ao conceito que eles têm de pessoa. Se a máscara é de tragédia, aquela pessoa está representando uma pessoa trágica, né? Ela é uma tragédia em cena ali, naquele momento do teatro. Não, o conceito cristão diz que pessoa é aquele que tem a disposição de si. Interessante isso, né? Eu disponho do que sou. Então eu sou proprietário porque eu já tomei posse, eu já sei quem eu sou, eu não tenho ilusões sobre mim. Claro que uma outra ilusão a gente acaba tendo. Mas eu sei das minhas possibilidades, dos meus limites, e eu posso arregimentar tudo isso de maneira a me oferecer ao outro. Então isso é muito saudável. Ao longo da nossa vida, a gente tomar posse de quem nós somos. Eu sei dizer o que eu posso e o que eu não posso. Eu não vou me aventurar a viver uma vida que não é a minha. Eu quero viver a vida que eu posso viver. Mas o trecho do Evangelho de João é muito perigoso. Uma interpretação unilateral dessa passagem pode ser desastrosa. Amor é doação. Ninguém pode negar isso. Jesus se referia a uma entrega gratuita, nascida livremente. No contexto de sua palavra, dar a vida é o mesmo que fazer uma renúncia pelo outro em detrimento de nós mesmos. É motivado por esse amor que renunciamos aos nossos interesses para favorecer ao outro. A gente sabe muito bem o que isso significa. Quantas vezes dentro da nossa casa nós precisamos abrir mão dos nossos gostos? Não é porque nós estamos obrigados a abrir mão. É porque é bom você também fazer o que o outro gosta, não é assim? E é nessa equação que a gente vai fazendo a nossa casa dar certo. Ah, um dia nós vamos fazer este prato porque ele é o favorito deste filho. Mas não é todo dia que nós vamos fazer o prato favorito só daquele filho. Nós vamos também tentar agradar os outros filhos. Ah, hoje a programação vai ser para agradar fulano de tal. E todo mundo vai tentar se colocar dentro de um contexto de doação e até mesmo descobrindo o sabor que é do outro. Isso é uma maneira interessante de amar e de viver essa doação. Mas como identificar que o gesto de renúncia não está nos privando de nós mesmos? Aí é o perigo. Até que ponto eu posso favorecer o outro sem que eu gere um prejuízo essencial na minha vida? Como saber se o contexto de nossa doação está realmente sendo gestado pela nossa liberdade interior? Ou então, como descobrir se nossa doação alimenta uma relação onde o outro nunca se dispõe a se doar, mantendo assim um vínculo que impede o seu amadurecimento? Porque isso acontece demais. Às vezes dentro da nossa casa, nos relacionamentos que nós estabelecemos, a gente nunca quer contrariar o outro, para ele não se aborrecer. Então a gente se aborrece o tempo todo, a gente fica contrariado o tempo todo, porque a gente não quer que o outro se aborreça. Mas isso não é justo. Quem disse que o amor tem de nos colocar o tempo todo na necessidade de não aborrecer o outro? Sim, o amor verdadeiro, maduro, comporta aborrecimentos. Se o outro não puder se aborrecer, ele vai ficar imaturo. Se eu ficar o tempo todo privando o outro de ser aborrecido, nós geramos até uma estrutura injusta dentro das nossas casas. É aquela velha história. A mãe fica dizendo para o filho mais velho não contrariar o mais novo. Não, o seu irmão, ele isso e aquilo. E de repente o tempo vai passando, o irmão mais velho nunca pode contrariar o mais novo, e sem perceber, a mãe criou um monstro dentro de casa porque não pôde ser contrariado.
Ah, minha gente, a contrariedade na hora certa, do jeito certo, ela só nos ajuda. Você já imaginou se você tivesse crescido sem ser aborrecido? É o início do nosso programa hoje. Tantas vezes as situações são contrárias. Tantas vezes eu sou machucado. Se eu for olhar para aquilo que me machucou na vida, é claro que eu não gostaria de passar por tudo isso de novo. Mas é inegável que aquilo que me machucou é o que mais me amadureceu. O amadurecimento brota daquilo que me machuca. Então, quando nós privamos o outro de não ser aborrecido, de não ser contrariado, de não receber um não, uma privação que será positiva para ele, nós o privamos do seu amadurecimento. Aí eu pergunto, é justo interpretar essa passagem bíblica do dar a vida pelo seu amigo, desconsiderando que num relacionamento de amizade, a doação não pode ser responsabilidade de uma só pessoa? Essa questão é muito interessante. Precisamos salvaguardar a perspectiva evangélica de que não podemos cobrar reciprocidade quando amamos, mas também não podemos permitir que sejamos mantenedores de uma amizade cuja estrutura depende unicamente de nossa doação. Acontece muito. Vez em quando nos deparamos com pessoas esgotadas afetivamente. Interpretaram o dar a vida pelos amigos como um fardo e não como uma possibilidade. Porque lhes faltava o amadurecimento que nos permite agir livremente, porque estavam presas nas suas necessidades, experimentaram o lado sombrio do amor. O preceito bíblico, dar a vida pelos seus amigos, é sempre bem-vindo, mas precisamos investigar constantemente o avesso de nossa conduta. A doação que fazemos ao outro nunca pode nos retirar de nossa inteireza. Mas como saber se estamos inteiros e no caminho certo? É simples. O amor verdadeiro nunca nos esgota, pois ele brota de nossa liberdade interior. Numa relação madura, as partes não se cansam. Pode até haver conflito, mas nunca o esgotamento da disposição de continuarem juntos. Portanto, minha filha, não é justo com você, não é justo com sua amiga, que você continue alimentando este relacionamento, ou de não sendo capaz de estabelecer os limites. Quando nós estabelecemos o limite para o outro, a gente salva o outro com a nossa orientação, porque estabelecer não é outra coisa senão orientar. O Christian é casado e precisa o tempo todo estabelecer, não é, Christian? No seu relacionamento com a Camila, os sinalizadores do que pode e do que não pode, porque o fato de vocês serem casados não retira a sua liberdade interior. Você continua sendo um homem livre, apesar do vínculo de amor que você tem com a Camila. O dia que a Camila começar a exigir do Christian que ele abra mão dessa liberdade interior para obedecer tudo o que ela diz, ou para concordar com tudo o que ela diz, deixou de ser amor. Passou a ser um vínculo nocivo. É por isso que nós não podemos admitir a possibilidade de um amor que nos retire o direito de decidir. É até bonito quando a dois a gente decide as coisas. Quando a decisão é sempre partilhada. O casal faz isso. O casal que vive um amor maduro pode fazer isso. Mas você não pode abrir mão de ter o seu ponto de vista. Você não pode delegar tudo para ele. Você não pode delegar tudo para ela. Porque senão você perde a sua liberdade. E se você vai acostumando o seu parceiro a nunca ter uma opinião formada sobre um assunto, a nunca participar das decisões, o dia que você tentar dar a opinião sobre qualquer coisa, ele não vai admitir. Sabe por quê? Porque ele acostumou-se a decidir sozinho. Ele acostumou a ser o raptor, né? Ele se acostumou em ser o sequestrador. O livro fala disso. O sequestro da subjetividade é quando nós perdemos aquilo que de mais íntimo nós temos, lá onde mora a nossa liberdade interior. E nós ficamos numa espécie de cativeiro, o cativeiro dos afetos.
Também isso acontece. Temos medo de quebrar a prisão, porque temos medo de deixar de ser amados. Que bobagem, minha gente. Quem nos ama vai nos amar do jeito certo. Tem que amar do jeito certo, não tem que amar com posse. Portanto, o relacionamento de amizade, ele tem de ser o cultivo dessas liberdades. Se o meu amigo não favorece o meu cultivo da minha liberdade interior, ele não está me fazendo bem. Aí ele começa a fazer uma ação contrária do que Deus quer em mim. Isso não tem sentido. Se eu estou consciente de que Deus me quer um homem livre, eu não vou admitir que nenhuma amizade venha cercear essa liberdade. Não podemos admitir que os nossos relacionamentos de amizade façam um movimento contrário do que Deus faz em nós. Então, se Deus me move para tomar posse de quem eu sou, para conhecer os meus talentos, para conhecer as minhas possibilidades, para conhecer os meus limites e aprender a lidar com tudo isso, se Deus move o meu coração para cada vez mais eu ter consciência do lugar que eu devo ocupar nessa vida, do contexto de salvação que eu preciso construir para eu habitar este lugar e ali ser beneficiado, se eu não tomo, essa responsabilidade de começar a identificar o que está sendo contrário ao que Deus quer de mim e olhar nos olhos dessa pessoa e estabelecer esse limite, eu não estou sendo honesto comigo e eu não estou sendo honesto com o outro. O amor humano precisa ser um facilitador da ação de Deus em nós. Se eu sou amigo do Christian, a minha amizade tem que significar para ele isso. Eu quero que a minha presença na vida do Christian facilite o que Deus quer dele. Eu não posso impor ao Christian o que eu quero dele. Eu preciso estar em consonância com o que Deus pretende para a vida dele. É assim que nós somos amigos, é assim que nós deveríamos ser. É assim que nós deveríamos ser pai e mãe. É assim que nós deveríamos ser irmãos. É assim que nós deveríamos ser namorados, marido e mulher. Quando você olha para aquela pessoa que Deus colocou na sua vida e você se compromete em ser para ela o que Deus gostaria que você fosse, um facilitador do processo dele na vida dela. Quero ser um promotor da salvação de quem passar por mim. Esse é um projeto muito nobre. Eu não quero dificultar a salvação de Deus na vida das pessoas. Se eu moro numa comunidade de irmãos, aqui como na Canção Nova, a vida fraterna só tem sentido se nós facilitarmos a ação de Deus um nas vidas dos outros, um na vida do outro. A minha presença como irmão, eu morei muitos anos em vida comunitária, passei 70% da minha vida vivendo dentro de seminários e vida religiosa, eu sei o que significa isso. Se a gente não está comprometido com o crescimento do outro, a gente vira um diabo na vida dele. Nós somos cruéis, volto a dizer. A gente dificulta a construção do contexto salvífico. E eu não posso fazer isso. Eu tenho que estabelecer na vida do outro, o tempo todo ajudar a estabelecer o contexto salvífico. Esse é meu papel. Esse é o seu papel. E ao mesmo tempo é também o meu papel identificar quais são as pessoas que estão sendo um empecilho para a construção deste contexto salvífico. Não se trata de julgá-las fora, minha gente. Se trata de estabelecer os limites do tanto que elas influenciam você. Aí você olha para situações. Às vezes você vai com muita sinceridade e você identifica, é verdade. Eu estou frequentando alguns lugares que não estão favorecendo o contexto da minha salvação, estão sendo nocivos, estão sendo prejudiciais. Aí eu lhe pergunto, é justo você continuar? É justo você vir mentir para você? Não identificar o perigo? Precisa identificar esse perigo.
Hoje você tem a oportunidade de olhar para a sua vida de maneira muito concreta. O que lhe faz ser melhor? Quem são as pessoas que estão contribuindo para a salvação de Deus na sua vida? Salvação histórica, viu? Não estou falando daquela depois da morte, não. Essa depois da morte é só uma consequência da salvação que a gente escolhe hoje. Você está sendo um instrumento de salvação na vida de alguém? O contrário também precisa ser perguntado. Quais são as pessoas que estão dificultando a sua salvação? Quais são as realidades que estão dificultando? Será que você está dificultando a salvação de alguém? Será que ao invés de promover um contexto salvífico, você está promovendo um contexto de destruição na vida daquela pessoa? Queria que os traficantes estivessem assistindo isso agora, para que eles pudessem pensar que o dinheiro que eles estão ganhando é um dinheiro sujo demais, porque está matando muita gente. Ou aquilo que nós estamos promovendo está gerando vida ou está gerando morte? Pedir a Deus um coração semelhante ao Filho dele é a gente esmiuçar o contexto da nossa vida, é a gente ser prático. O que eu estou fazendo com a minha vida e com a vida daqueles que estão próximos a mim? Cristianismo é isso, minha gente. É a gente tomar a consciência, de que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos gestos, eles podem construir a salvação ou eles podem construir a perdição. Tudo é uma questão de escolha. O Êxodo nos fala disso. Diante de ti eu ponho a vida e a morte, mas tens que saber escolher. Do fundo do meu coração eu desejo que você escolha a melhor parte. Que você seja capaz de olhar para o contexto da sua vida e fazer as transformações necessárias para que você seja salvo e para que você seja um instrumento de salvação na vida de quem estiver próximo a você. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.